Boa tarde, meninas. Tudo bem? Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, professora. Tô bem. A senhora tá bem? Melhorou o pé? Com a minha perna. Ainda tô aqui firme e forte com o pé ruim. Agora parece que o fio tá querendo me incomodar. Eu fico... parece que ele tá querendo sair para fora, sei lá. Depois de 20 dias tá me incomodando um pouco, mas faz parte. Natália, me corrigiu. Oi, Carla. Eu abri o microfone sem querer, professora, desculpa. Tá. Sem problema. Eu não corrigi ainda essa semana as coisas de vocês, tá? Tá, Natália? Você me mandou, não corrigir. Natália Sampaio, tá? Tá bom, prof. Eu enviei ontem também, né? Não deu tempo ainda. Bom, meninas, será que é só vocês que vão estar por aqui? Nós vamos começar. Nossa, deixa eu abrir aqui o material. Então, meninas, o que eu percebi essa primeira semana é que existe uma dificuldade muito grande de entender o que é o formato do TCC e o que é a questão de ser em forma de artigo. Então, eu criei uma ficha para a gente discutir essas diferenças e aí eu já apresentar para vocês quais que são os elementos pré-textuais e quais que são os elementos pós-textuais que são obrigatórios para o TCC. Só deixa eu abrir aqui a ficha. Só um minutinho que eu vou abrir aqui a ficha. Inclusive, eu até coloquei lá na sala o formato do artigo, tá? Para que o pessoal não confunda, porque eu recebi muitas dúvidas em relação ao se pode ser artigo, se não pode ser artigo, se pode ser o que tem que colocar, o que não tem que colocar, tá? Então eu criei essa tabela aqui para compartilhar com vocês e a gente já discutir quais são esses elementos, tá? Compartilhou aí, que hoje eu tô sem meu celular, tô com as crianças estão estudando. Acho que sim, né? Bom, então aqui, o que está de verde são os elementos pré-textuais que precisam ter num TCC. Então, quando vocês forem entregar o TCC de vocês, existem esses elementos pré-textuais. Esses elementos são divididos em obrigatórios e opcionais. Tá? Então, o que vai ser obrigatório? Aí eu fiz aqui duas colunas, uma no formato do TCC e outro quem quiser fazer no formato do artigo. Tá? Então, vamos lá. O primeiro elemento é a capa. Tá? A capa é obrigatório, tanto no formato TCC como na forma de artigo. O modelo de capa está lá no manual. Depois da capa, vem a contracapa. A contracapa também é obrigatório nos dois formatos. O modelo também está lá. Após a contracapa, nas costas da folha da contracapa, na verdade, vem a ficha catalogada. Essa ficha catalogada, ela só vai entrar no TCC de vocês após vocês entregar o TCC e pedirem para o bibliotecário da Unemate fazer a ficha catalogada do TCC de vocês. Então, essa ficha catalogada aqui é só após a defesa. Tá? E ela é obrigatória, tanto no TCC como no formato de artigo.
aqui é depois da defesa. Quem faz essa ficha catalogada é o bibliotecário, não é vocês, não tem modelo, porque quem faz é o bibliotecário, tá? Depois vem a ficha de avaliação. A ficha de avaliação, na defesa da monografia, ela está em branco, e depois, na entrega do TCC, a versão final para a biblioteca, ela deve estar com assinaturas digitais dos professores da banca. Então, aqui, a ficha de avaliação, ela na defesa, ela vai em branco, só com os nomes dos professores, e após a defesa, com a assinatura. Quem for fazer no formato do artigo, a mesma coisa, precisa da mesma ficha. Há o modelo lá também no manual. Depois, vem os itens que são opcionais. Tá? Qual que são os itens que são opcionais? É a folha de dedicatória, a folha de agradecimento e o epígrafe. Tá? A dedicatória, você pode usar uma ou duas folhas para dedicar a quem você quiser o seu trabalho. O agradecimento, a mesma coisa. E o epígrafe é geralmente uma frase que te motivou a estar fazendo esse trabalho. Esses 3 itens aqui, eles fazem parte dos elementos pré-textuais, mas eles são opcionais. Então, quem quiser, coloca, quem não quiser, não tem necessidade. Aí, outra, não é obrigatório utilizar os 3. Você pode usar só a dedicatória, ou só a epígrafe, ou os 3 juntos, aí depende o que você quiser. Você que escolhe esses itens opcionais. Mas se for fazer, tem que fazer no modelo que está lá no manual do TCC, tá? Aí vem o resumo. O resumo, ele deve seguir no formato de TCC as normas da ABNT. Se for no formato da revista, o resumo vai seguir o formato da revista. Se for, desculpa, na forma do artigo, vai seguir o resumo conforme a revista manda. O abstract, que é o resumo em inglês, no formato TCC, segue as normas da ABNT. No formato do artigo, vai seguir o formato da revista também. E aí, se caso esse artigo já estiver, esse TCC tiver em formato de artigo, pode ser que a revista exija um resumo na terceira língua, né, no espanhol. Aí também você vai colocar, mas só se for no formato de artigo. Se for no formato de TCC, não precisa esse terceiro resumo. Além disso, ainda são obrigatórios nos 2 itens a lista de tabela, a lista de figuras, a lista de abreviações e o sumário, tá? São iguais para os 2 formatos. A lista de tabela, a lista de figura, você só vai colocar se tiver tabela e figuras no seu trabalho. Se não tiver nenhum, você não vai colocar. E a lista de abreviatura tem que ser colocado todas as abreviaturas que estiver a partir da sua introdução. Então, toda e qualquer abreviatura que você utilizou, você tem que colocar o significado aqui na lista de abreviatura. E o sumário, está o exemplo lá que tem que ser feito também nos 2 formatos. Aí, nos elementos textuais, é que vem a grande diferença entre o formato TCC e o formato artigo. Então, como que vem? No formato TCC, vocês vão ter a introdução, que é um item obrigatório, tá? Se for na forma de artigo, antes da palavra introdução, vocês vão escrever entre colchetes,
preparado de acordo com as normas da revista tal. Vai colocar aqui o nome da revista. Se por um acaso seu artigo já foi publicado, em vez de escrever preparado, você vai colocar publicado na revista tal. Tá? E as normas da introdução vai seguir conforme a revista. Porque tem revistas que têm o número de páginas, ou quantidade de letras, quantidade de palavras, quantidade de páginas da introdução. No TCC não tem essas limitações, tá? Tem umas orientações, mas não são limitações. No TCC vai ter o item objetivos. Esse item objetivos, ele vem separado da introdução e deve ter o objetivo geral e os objetivos específicos do trabalho. Quem for fazer em formato de artigo, o objetivo vai aparecer somente o objetivo geral no último parágrafo da introdução. Não vai ter esse item aqui separado, porque as revistas não têm esse item separado. Tá? Quem for fazer no formato de TCC tem que ter o referencial teórico. O referencial teórico é obrigatório. E ele pode ter subitens no referencial teórico. Quem for fazer no formato de artigo só tem referencial teórico se a revista exigir. Tá? A maioria das revistas não tem referencial teórico. Tá? Só se a revista exigir mesmo. Aí vem o item metodologia ou métodos. Tá? É um item obrigatório também no TCC, em formato de TCC, de monografia, e pode ter subitens. Se for no formato de artigo, tem que ver conforme a revista determina, se pode ter subitens ou não. Por que eu botei metodologias e métodos? Geralmente é usado o termo metodologia quando o trabalho, a pesquisa é de revisão, e o termo método é utilizado para outros tipos de trabalho que não for revisão. Tá? Trabalhos de campo ou trabalhos com dados secundários, trabalhos epidemiológicos. Depois vem os resultados. Os resultados vai vir nos dois, tá? O resultado, ele pode vir separado ou junto com a discussão, tanto no formato TCC como no formato artigo. No formato artigo, você vai ver o que a revista manda. No formato TCC, é como o seu orientador achar melhor. Ele vir separado ou junto os resultados da discussão. E, por último, vem a conclusão ou as considerações finais. Vai usar conclusão ou considerações finais, dependendo do que o seu orientador definir ou dependendo do que a revista mandar. Tá? Quem for fazer no trabalho no formato de TCC, tem também as referências bibliográficas. Quem for fazer no formato TCC, vai ser obrigatório usar as normas da ABNT. Tá? Tem que usar as normas da ABNT. Quem for fazer no formato artigo, vai usar o formato conforme a revista manda. Tem revista que manda ABNT, tem revista que manda Vancouver, tem revista que manda APA e tem revista que tem seu próprio formato de referência. Aí vocês vão ver conforme a revista mandar. Depois que termina as referências bibliográficas, vem os elementos pós-textuais. Os elementos pós-textuais são compostos pelos anexos e os apêndices. Qual que é a diferença de anexo para apêndice? O apêndice é aquilo que você produziu. Tá? Então, pode ser uma tabela que você produziu para coletar dados, ou pode ser o termo de consentimento livre esclarecido que você utilizou. Tá? É aquilo que você criou.
E os anexos é aquilo que outra pessoa produziu. Por exemplo, o termo de aceite, não é o termo de aprovação do CEP, ou se você vai usar um questionário que já é de outra pessoa, é o que você não produziu. Um detalhe que tem aqui é que quem for fazer em forma de artigo tem que colocar no anexos as normas de publicação da revista escolhida. Tá? Então, eu não posso fazer no formato do artigo e dizer assim, eu vou talvez depois mandar para a revista tal. Não. Se você for fazer no formato de artigo, você tem que escolher a revista antes para você formatar o seu trabalho. E aí, aqui no anexo, você vai colocar as normas de publicação da revista. Você vai copiar e colar todas as normas de publicação da revista. Para que isso? Para a banca ver se você fez realmente correto. Porque se você entrega no formato de TCC, a banca já sabe as normas da ABNT. Mas se você entrega no formato do artigo, é conforme a revista. E como cada revista faz o seu, não tem como saber qual que é o correto. Então, é obrigado estar essas normas. Tá? E aí eu deixei aqui um outro item falando sobre a citação. Tá? Vocês vão fazer citação do tipo direta e indireta no trabalho. Quem for fazer no formato de TCC vai usar essas citações conforme as normas da ABNT. Tá? Vai utilizar obrigatoriamente as normas da ABNT para citação direta e indireta. Agora, quem for no formato do artigo tem que ver as normas da revista. Como é que a revista manda fazer a citação direta e indireta. Tá? Então, por isso que tem que vocês ficar atento e já escolher, antes de formatar, qual formato que vocês vão fazer. Vocês vão decidir esse formato junto com o orientador de vocês. Só que a única coisa que não pode esquecer é que, se for no formato do artigo, precisa definir uma revista para ter essas normas, tá? E a parte dos elementos pré-textuais, independente do artigo, da revista, precisam ser colocadas no formato do artigo. Então, quem for fazer no formato do artigo, não é só entregar as 5, 6 folhinhas do artigo. Tem que fazer todos esses elementos aqui, mesmo que seja em formato de artigo, tá? Não tem como fugir disso aqui. Certo? Dúvidas, meninas? Por enquanto, não. Não, professora. Tá, beleza. Então, eu vou deixar depois esse material aqui salvo lá, na sala, para entenderem essa diferença. Tá? Porque foi o que mais me perguntaram essa semana, se podia ou se não podia fazer nesse formato de artigo ou de TCC. Certo? Aí eu queria mostrar aqui para vocês outra coisa, eu não achei aqui para vocês ainda. Hoje depois já mando. Ah, tá. O que eu ia mostrar é aqui, abrir o manual aqui para vocês, para mostrar algumas coisas, como é que faz, porque esse é outro problema que a gente está encontrando na hora da realização da formatação. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui.
procurando aqui. Eu tenho tanto artigo que... Tá perdido. Aqui. Ó, eu vou passar, vou deixar para vocês lá na, na nossa sala virtual essas normas da ABNT que falam sobre a questão desses elementos pré-textuais e pós-textuais, tá? Lá tá escrito cada itemzinho, o que precisa ser colocado, tá? O que cada um tem que ter, qual que são os itens que cada um precisa ter. E lá também mostra a formatação que vocês vão utilizar no trabalho de vocês, tá? Toda a formatação. Então, começa por esse simples... Deixa eu abrir aqui, compartilhar com vocês. Porque o que acontece? Essa parte de formatação, o pessoal está tendo muita dificuldade de compreender o que precisa ser feito. Então, essa norma aqui da ABNT, eu vou deixá-la para vocês, chama Trabalhos Acadêmicos. Aqui tem item que precisa vir no TCC de vocês. Ó, inclusive, aqui tem até um desenhozinho mostrando, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, mostrando qual que são os itens que vocês precisam ter no trabalho de vocês. Então, a monografia de vocês foi baseada, né, nesse material aqui, por conta que esse material é o que a Unemat manda fazer, né, utilizar as normas da ABNT. Tá? E aqui tem item por item. O que eu queria mostrar para vocês é aqui, ó. Na parte que vem aqui do formato, vem descrevendo, ó, qual é o papel que você vai utilizar, por exemplo, quando for impresso, agora a gente não vai estar imprimindo, né? E os elementos, vem aqui escrito já tudinho, como que tem que ser a margem, qual que vai ser a margem dessa capa, qual que vai ser o tamanho, tá? Quantas linhas vocês vão deixar de espaço, quando começa a colocar as vírgulas, porque o que acontece? Tem algumas pessoas que estão com dificuldade de utilizar aquele manual que eu coloquei, tá? Então, vocês precisam... se tiverem dificuldade de saber como que faz, qual que são os itens, tiver dificuldade de formatar no Word, vocês podem estar utilizando essa norma da ABNT para estar fazendo essa formatação, tá? Que o pessoal está tendo um pouco de dificuldade de compreender o que são esses itens. Tá? Então, aqui vem marcado. Então, assim, isso que a gente coloca para vocês fazer não é uma coisa que saiu da minha cabeça, entendeu? Isso vem dessa norma aqui. Então, se tiver alguma dúvida, vem nessa norma para saber o que faz e o que não faz. É essa norma aqui que está regendo o nosso trabalho de TCC. Tá? Então, qualquer dificuldade, vocês podem estar procurando essa norma aqui, que aqui fala o que tem que ser colocado ou não. Aqui tem uma coisa que sempre tem dúvida, é sobre o número de página. Tá? O que acontece? Ó? As folhas ou as páginas pré-textuais,
elas são contadas, mas elas não são numeradas. A numeração, ela vai começar somente na sua introdução. Só lá na introdução que vai aparecer o número. E aí, qual é esse número que vai aparecer? Depende quantas páginas você tem antes. Então, se você tiver 10 páginas antes, a introdução vai aparecer e vai estar o número 1. Número 1, número 11, porque é a 11ª página sua, tá? Então, precisa ter esse cuidado do que pode e o que não pode aparecer. A outra coisa é em questão das citações. Quem tem dificuldade com citações tem uma norma, que é essa aqui, a 10.520, que fala sobre as citações. Eu vou falar para vocês novamente sobre as citações, mas não, para vocês verem, não é da minha cabeça que eu tiro, entendeu? Tem essa norma que a gente tem que seguir em relação às citações. Tá? E aqui, então, tem todos esses itens, certo? Então, eu vou mostrar para vocês lá rapidamente essa questão da formatação. Eu queria pegar aqui a questão do tamanho da página que eu não coloquei lá. É 3232. Deixa eu trocar agora aqui de imagem. Vamos lá para o Word. Aqui está o manual do TCC. Aqui no manual já está formatado o tamanho, por exemplo, dessa página. Então, quem for abrir um novo, não for utilizar aqui, tem que vir aqui nas margens e colocar, ó, não tá. Colocar na margens personalizadas o tamanho dessa margem que a gente vai utilizar. Então, você vem aqui em margens personalizadas, e você vai utilizar superior 3 centímetros, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. Aí você põe OK. Ó, já mudou a formatação aqui de como que vai ficar o título, tá vendo? O título já passou aqui para baixo, esse UNEMAT. Não se esqueçam, se forem pegar documentos mais antigos, que precisa ser inserido esse nome aqui agora, porque o nome da UNEMAT foi acrescido. É a Universidade do Estado de Mato Grosso, Carlos Alberto Reis Maldonado. Ah, então tem que ser colocado isso aqui, senão dá problema na hora de enviar para a biblioteca. Tá? Aqui já está marcado, ó, gente, tem que estar centralizado, fonte Arial ou Times, tamanho 12 e espaçamento simples. Tá? Detalhe, se você for utilizar Arial, você vai utilizar Arial para todo o trabalho. Se você vai utilizar Times, é Times para todo o trabalho. Não pode ser uma página de um, outra página de outro. Tá? Não pode. Depois aqui vem o nome do aluno. Esse formato que está escrito aqui o nome do aluno é o jeito que vocês vão manter lá. Então, é todo em caixa alta, tá? É todo em letra maiúscula. A mesma coisa para o título. Veja aqui que o título, além de estar em caixa alta, ele está em negrito. Então, assim que tem que ficar. Ó, eu mudei o tamanho da página, então baixou os dois aqui. Cáceres, Mato Grosso tem que ficar. Esse item tem que ficar centralizado. Aqui o meu aqui tá muito grande. Vou mostrar para vocês. Tá vendo que ele não tá ficando centralizado? Porque já foi alguma paginação errada aqui no meu. Deixa eu arrumar.
Vou tirar esses recuos aqui, porque não tem. Opa, 20 centímetros. Aí, pronto. Tá? Então, coloca aqui no centro, Cáceres, Mato Grosso, e o ano que vocês vão entregar. Aqui segue a mesma coisa. Você vai contar 5 espaços, vai colocar seu nome, letra maiúscula. Depois, conta 10 espaços, põe o título. Depois, tem que colocar essa escrita aqui da contracapa. Não tem problema se o nome da pessoa passar para outra linha, tá? Ela continua seguindo em recuo aqui, o nome do professor, sem problema nenhum, tá? Aqui a ficha catalogada não é você que faz. Tá. Como nós vamos apresentar apenas em formato digital, né, sem estar impresso, então a ficha catalogada ela fica aqui na terceira página, tá? Só na hora de imprimir, se caso for necessário, é que se imprime na página do verso da folha de rosto. Aí vem aqui a terceira página, que é a ficha de avaliação. Mesma coisa, botar o nome de vocês, vai botar o título, e aí precisa-se pegar o nome completo dos professores e a titulação desse professor, tá? Se ele é especialista, mestre ou doutor, e colocar na frente do nome do professor. Na defesa, isso aqui vai em branco, e depois, para a entrega final, tem que vir a assinatura digitalizada. Aí aqui vem a dedicatória, já falei para vocês, é opcional. Quem não quiser colocar, é só apagar essa folha aqui. A dedicatória pode ter uma ou mais páginas, tá? Não tem problema. Assim também como o agradecimento. Pode ter uma ou mais páginas, sem problemas. Aqui no agradecimentos e na dedicatória, você até pode utilizar outro tipo de letra, mas tem que ser tamanho 12 ainda, tá? E a epígrafe é essa frasezinha que vem, no caso da epígrafe, deixa eu mostrar. Na epígrafe, você apaga essa palavra, você não deixa aqui epígrafe, você vai direto colocar a frase aqui no canto inferior, em itálico, não esquecendo de colocar de quem é a autoria, tá? Dessa frase. Quem não quiser colocar também, é só apagar isso aqui e não colocar. Aqui no resumo. No resumo, vocês têm que fazer esse preenchimento aqui, que seria o catálogo do resumo, e depois o resumo nosso aqui do TCC, que não é no formato da revista que vocês escolherem, quem vai fazer em formato de TCC. Ele tem que ser um parágrafo único, então não tem espaço não tem divisão entre os itens do resumo, e tem que conter de 150 a no máximo 500 palavras, tá? É palavras, tá, gente? Não é caracteres, é palavras. E tem que colocar as palavras-chave. As palavras-chave, vocês vão utilizar as que estão no DEX, tá? Não pode utilizar palavras que não estejam cadastradas no DEX. Tem que ser descritores que estejam no DEX, tá? E aí a recomendação é que os descritores sejam palavras diferentes do título do trabalho, tá? Não sejam as mesmas palavras. Tem uma quantidade específica, professora? Tem, no mínimo 3, no máximo 5. Não pode mais do que isso. Tá? Vou até colocar aqui. Junto, para não esquecer, depois eu atualizo lá na sala. Não se esqueçam que tem que olhar no DEX, tá, gente? Que é os descritores em ciências da saúde aqui no Brasil. Tem as palavras em português. Aí vem o abstract.
O Abstract vocês vão colocar o Abstract com resumo em inglês. Deve seguir as mesmas normas do resumo em português, tem que ser o mesmo resumo. O detalhe é que esse aqui, muita gente paga para fazer, tá? Como esse Abstract é apenas do resumo, é possível fazê-la no Google Tradutor, desde que para fazer a tradução, vocês traduzam o resumo em frases separadas, tá? Não coloquem para traduzir tudo junto. Tem que traduzir em frases separadas, porque daí o Google traduz melhor, tá? Uma dica aí para quem não quer gastar dinheiro com tradução. Aí aqui vem a lista de... Oi? Excelente, eu não sabia ainda. Fiquei pensando, como é que eu vou fazer esse abstract? Você pode botar lá no Google Tradutor, só que você coloca as frases separadas, sem problema, tá? Certo, obrigada. Aqui, para fazer a lista de tabelas, ou para fazer todas as outras listas, tem esse modelo aqui, mas eu acho mais fácil, deixar a dica aí para vocês, para fazer essas listas, vocês fazerem aqui, ó, inserir uma tabela com 2 ladinhos aqui. Aí, o que acontece? Coloca essa tabela para cá, tá? Para ficar no formato aqui, alinhada à esquerda. E aí, puxa essa parte da tabela, essa segunda coluna, aqui para que caiba 2 números. Passando aqui, peraí. Vou arrumar. Ó, aqui não tá. Ela não tá aceitando. Espere aí um minuto que eu vou ver por que ela não quer aceitar ficar do jeito que eu quero. Não era para ficar todo o número aqui dentro. Peraí que eu vou fazer de novo. Porque aqui é difícil saber onde fica o número. Você coloca uma aqui embaixo, é difícil o local de saber o número. E se você faz utilizando a tabela, fica mais fácil. Agora deu. Aí você coloca aqui, ó, usa aqui, vai preenchendo aqui, por exemplo. Copiar daqui, tá? Copia aqui essa tabela 1. Tá pegando a parte de cima lá, eu não quero que pegue aí, vai ficar muito grande. Bota aqui, tabela 1. Perfil dos pacientes. Sei lá o que é. Aí você coloca um monte de pontinho aqui também. E aí vai colocar, sabe certinho até onde vai o pontinho, e aí coloca aqui o número de páginas. Depois, você vem para a segunda tabela. Ó, tabela 2. Vai colocar outro lá, perfil dos profissionais. Aí coloca lá os pontinhos, ó, porque daí vai ficar certinho o de cima e o de baixo. E aí coloca aqui a página. Aí depois é só você vir aqui, coloca aqui o espaçamento 1,5, que é o definido. Aí você seleciona e apaga todas essas bordas, ó. Aí vai ficar assim, aí fica certinho aqui os números, tá? Não fica fora de ordem. Então, eu acho fazer assim com tabela mais fácil de formatar. Tá? Aí, se vocês precisam acrescentar mais uma, é só vir aqui e colocar as bordas de novo e continuar colocando quantas vocês tiverem que colocar. E depois é só vir e apagar isso aqui.
tá? Uma dica aí para vocês não perderem tempo tentando botar tudo alinhado. A mesma coisa vale aqui para a lista de figura. É igualzinho essa de cima, tá? É o mesmo modelo, só que em vez de estar escrito tabela, você deve escrever figuras. Lembrando que, qual a diferença de tabelas e figuras? As figuras é tudo aquilo que for com bordas ao redor. Então, tudo que tiver bordas ao redor vai ser figura. Mapas, gráficos, fluxogramas, cronogramas, tudo que tiver margem ao redor vai ser figura. E as tabelas são aquelas figuras que não têm as margens laterais. Tá? Para não errarem também lá na hora de nomear. Depois vem a lista de abreviação. Então, a lista de abreviação, ela deve ser em ordem alfabética, tá? Vocês podem utilizar tanto a apresentação assim, na forma de lista, como desculpa, estou falando errado. Aqui na lista, na apresentação na lista, é como vai ficar nessa folha. Você vai colocar a abreviação, vai colocar 2 pontos e vai colocar o nome por extenso. Lá no corpo do texto, quando você estiver escrevendo, você coloca a sigla, abre parênteses e aí coloca a palavra por extenso. Lembrando que no corpo do texto, a descrição por extenso só aparece na primeira vez que você usa a sigla. Depois não precisa aparecer mais. Então, se eu coloquei lá na introdução Sistema Único de Saúde, SUS, no resto do texto, eu não preciso escrever de novo Sistema Único de Saúde, SUS. Eu só uso direto SUS. Tá? Isso vale tanto para o artigo como para o formato TCC. Outro detalhe do artigo e do formato TCC é que não deve se usar siglas no resumo, tá? Não se usa sigla no resumo. Por quê? Porque o resumo, ele vem antes da lista de abreviação. Então, não se usa lista no resumo. Aqui no sumário é a mesma coisa. Vejam que eu botei aqui, até escrito aqui, ó, modelo. É esse tipo de modelo aqui, tá? Para fazer esse tipo de modelo, o mais fácil que eu acho também é utilizando a tabela. Porque aí na tabela fica fácil também se você tiver que botar aqui subitens. Vou mostrar para vocês como que é fácil. Ó, número 1, introdução. Só que aí você não pode dar o espaço. Introdução. Aí você não precisa botar os pontinhos nos chaves, mas aí, ó, não mexe no número, tá vendo? Quando você faz tudo junto, você puxa a introdução para cá e o número vem. Como está aqui em tabela, não vem. Aí vem aqui o número 2. Vou apagar o que está aqui dentro. Aí o item número 2 é objetivos. O objetivo tem subitem, né? Tem o 2.1 e o 2.2, porque é o objetivo geral e o objetivo específico. Aí você coloca aqui e dá o 2.1, objetivo geral. Aí esse aqui sim tem os pontinhos. Você vai até lá o final. E aí você coloca o próximo
2.2, objetivos específicos. Pontinho de novo. Aí é só seguir para colocar o número lá do outro lado. Aí o próximo item é o referencial teórico. Aí aqui é a mesma coisa, os subitens você coloca também aqui. E assim vai montando o sumário, tá? Então, eu acho mais fácil fazer em formato de tabela. Tem gente que usa o sumário feito pelo Word. Tá? Deixa eu sair daqui para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar o sumário do Word. No sumário do Word, você vem aqui em inserir, tá vendo? Não, não é inserir. Deixa eu ver onde é que é, se eu lembro. Cadê sumário? O Word faz um sumário, que eu não tô lembrando. Aqui, ó. Em referências. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto item aqui do Word, nas referências, tem sumário. Aí você clica aqui nele e pede o modelo que você quer. E aí ele faz para você aqui o sumário baseado nas coisas que estão escritas no início das frases. Tá vendo? Aí aqui do Word, veja que ele faz o sumário com todos os elementos pré-textuais. Só que aí o que acontece? Essa parte pré-textual a gente não utiliza. E aí que é o problema, porque aí aqui para mexer nele é chato. Tá? Essa parte aqui a gente não bota no sumário. No sumário só aparece a partir da introdução. E nem a palavra sumário também aparece. Ó. Aí, tá vendo? Ó, ele já entendeu. Ah, esse aqui a gente usa a palavra que tá para fora. E aí ele faz para você, ó. Todos os itens que estão lá embaixo, vocês vão ver que tudo isso aqui tá escrito lá. Ele já coloca para mim até a página que está, tá vendo? Então, quem quiser utilizar, pode utilizar também o sumário do Word. É só ir em referências, sumário. Só que aí não esqueçam que tem que organizar retirando o que não for o que for do elemento pré-textual. Porque o Word entende que tudo que você está colocando vai fazer parte do seu sumário. Tá? Então, aí vocês escolhem qual é o jeito que vocês querem utilizar. Qual que fica mais fácil para vocês. E aí, depois, então, começa aqui a introdução. Tá? Aqui na introdução, tá aqui as regras da formatação. Tá? O que você tem que apresentar. Então, você precisa que esteja justificado. Os parágrafos têm recuo de 1,5 na primeira linha da margem esquerda e o espaçamento de 1,5. Tá? Com exceção da citação direta, que mais de 3 linhas, que o espaçamento é de 1 entre as linhas. Tá? Quando eu falo para vocês sobre a citação, todo mundo já entende o que eu estou falando. Já? Tudo certo em relação às citações? Quando eu falo citação direta e citação indireta, todos entendem? Sim, uhum. Sim? Ah, ok, né? Sim. Não preciso estar mostrando como é que faz de novo, não, né? Ou Não. quer que eu faça isso? Só deixa eu entrar aqui também pelo celular, que aí eu consigo ver o que vocês estão enxergando. Beleza. Bom, então o que tem que ter na introdução, gente? Varia muito de orientador para orientador, mas de uma maneira geral, aqui na introdução, serão os 2 primeiros parágrafos
vocês vão apresentar o objeto de vocês, o que vocês estão trabalhando. Então, se eu estou trabalhando sobre menstruação, eu vou apresentar nos 2 primeiros parágrafos o que é a menstruação. Tá? Então, geralmente, um parágrafo é conceitual. Então, o primeiro parágrafo é aquele que diz o conceito do tema, né? Qual é o conceito que você vai utilizar sobre aquilo. E o segundo parágrafo vem mostrando como que é esse problema no mundo, no Brasil, e se caso você estiver trabalhando do local específico, daquele local específico que você está trabalhando. Tá? Então, geralmente, são 2 parágrafos sobre o tema. Depois, você vai apresentar qual que é o seu problema e vai estar mostrando de uma maneira bem sucinta, né, por que você quer trabalhar aquilo. Então, nesse momento, você vai apresentar o seu problema e a justificativa. Eu posso usar o problema e a justificativa que eu fiz lá no meu projeto? Pode usar. Só tem que ver se a justificativa já está referenciada e segue o padrão da leitura do seu texto. Então, você não pode começar falando de uma coisa e terminar no outra. Tá? Lembrando que na introdução, você pode utilizar mais parágrafos para contextualizar, você pode utilizar mais itens para explicar o que você quer, mas não se deve explicar demais na introdução. Tá? Uma introdução, ela não deve ter mais do que 3 páginas, tá? Mais do que 3 laudas. 3 laudas é o suficiente por uma introdução grande. Tá? Assim também como uma introdução menor que uma página não é uma introdução tão boa. Então, a gente trabalha aí, não é regra, tá? Não é regra, é dica. No mínimo 1, no máximo 3. Tem professor que vai pedir mais? Tem. Tem gente que vai pedir menos? Tem as revistas. Tem revista hoje que está pedindo introdução de 500 palavras, que é o tamanho de um resumo. Tá? Por quê? Por que estão pedindo introdução pequena? Porque a introdução, você vai falar aquilo que todo mundo mais ou menos já sabe. Você só vai trazer para caso a pessoa ainda não conheça seu tema, ela conhecer um pouquinho. Essa que é a função da introdução. E aqui na introdução tem que ficar claro o que você vai trabalhar. Tá? Qual que é o seu problema? Tem que ficar muito claro na introdução qual que é o seu problema. Inclusive, o problema pode vir em formato de pergunta, se vocês quiserem. Tá? Pode trazer o formato de pergunta no meio da introdução. Sem problema, tá? Mas isso aí depende também do orientador gostar desse formato de escrita ou não. E, geralmente, a introdução, ela é finalizada com o objetivo geral do trabalho. Tá? Já no final da introdução se coloca-se o objetivo geral. Detalhe, esse objetivo geral que vai aparecer aqui, ele tem que ser idêntico ao objetivo que tiver lá no resumo e ao objetivo geral do segundo item. Tá? Não pode ser diferente, tem que ser idêntico, tem que ser igual. Aqui no segundo item, de quem for fazer no formato de TCC, então vem os objetivos separados. Tá? Vem o objetivo geral e os objetivos específicos. Ok? Lá no final da introdução, você vai colocar o seu objetivo geral, que tem que estar igual a esse aqui.
que tem que estar também igual ao objetivo que você coloca no resumo. Certo? Não pode usar diferente. Se você usa objetivos diferentes, é sinal que o seu trabalho está mal organizado. O próximo item é o referencial teórico. Aqui no referencial teórico, só vai colocar referencial teórico quem for fazer no formato de TCC. Esse referencial teórico pode ser o mesmo do projeto? Pode ser o mesmo do projeto se você estiver trabalhando ainda o mesmo tema, o mesmo problema. Tá? Não tem problema, pode ser. Tá? Só que tomem cuidado para que não fique, esse aqui é coisa lá do projeto, para que não fique muito extenso também. Tá? Aqui, basicamente, todos os parágrafos precisam ter referência. Por quê? Porque o referencial teórico, você está pegando informações de outras pessoas. Então, todos os parágrafos aqui precisam ter referência dos autores, precisam fazer as citações aqui nos parágrafos. O referencial teórico, ele pode ter subitens, tá? Sem problema, pode contar com subitens. Você pode botar o 3.1 e botar lá uma parte do seu tema, o 3.2, outra parte. Outro detalhe, aqui no referencial teórico, você pode estar utilizando algumas figuras, principalmente se você for trabalhar um tema que é pouco estudado ou um tema que é muito especializado. Por exemplo, se você for trabalhar com filtração extracorpórea, tá? Que está na moda agora, depois que o Paulo Ricardo utilizou. Se você for utilizar a extração extracorpórea, for trabalhar sobre extração extracorpórea, filtração extracorpórea, é uma coisa muito específica, é um procedimento muito específico, que a maioria das pessoas não conhece, a maioria dos profissionais não conhece. Então, é interessante aqui no referencial teórico, você trazer uma foto, uma figura que mostre qual é o equipamento que é utilizado para fazer essa extração extracorpórea, tá? Não é obrigatório colocar, mas é interessante. Outra coisa, no referencial teórico, podem vir tabelas e podem vir mapas ou figuras de outras referências, tá? Que não sejam seus resultados. Você pode copiar mapas ou figuras ou tabelas de outros autores ou de livros, tá? Para que fique mais fácil a organização das ideias, sem problema. Há um detalhe aqui também do referencial, é que não pode ter referência muito antiga, tá? A não sei que você vai fazer uma contextualização histórica, mas tomem cuidado, principalmente para aqueles que fizeram TCC há algum tempo e vão estar apresentando o trabalho agora. Algumas referências precisam ser atualizadas. Aí, aqui na metodologia, ou também método, vocês podem ter esses subitens aqui, tá? Aí vai depender do tipo de pesquisa que você vai trabalhar. Mas, geralmente tem esses subitens aqui, né? O tipo de estudo tem nas duas pesquisas, que você precisa colocar qual que é o seu tipo de estudo. Tá? O tipo de estudo é tanto para pesquisa quali ou quanti, você tem que colocar qual que é o tipo de estudo, tá? Se é quali ou se é quanti. Se for revisão, qual que é o tipo de revisão, né? E se você for utilizar uma metodologia diferente, você tem que colocar. Aqui também no tipo de estudo, você precisa explicar com uma citação qual foi o tipo de estudo que você utilizou. Tá? Porque cada autor pode fazer uma interpretação diferente, principalmente para as revisões.
as revisões de literatura, cada autor, dependendo da área, tem uma visão diferente do que é uma revisão. Então, você precisa colocar qual é o autor que você utilizou. Quem for fazer revisão precisa especificar qual tipo de revisão. Existem vários tipos de revisão que eu vou estar trazendo para vocês mais para frente. Desculpa, fui aqui no lugar errado. Nas próximas aulas, mas vocês já fiquem sabendo que tem que escolher qual é o tipo de revisão que vocês estão fazendo. Tá? Outro item que pode ter aqui na metodologia ou no método é o local de estudo, quando esse estudo é realizado num local específico. Se o estudo tiver uma população específica, também deve-se colocar que a população, a amostra e os participantes do estudo. Isso aqui, no caso de amostra e participantes do estudo, o caso de população e amostra é mais relacionado aos estudos quantitativos e os participantes do estudo mais relacionado aos estudos qualitativos, tá? Podem aparecer aí. Além disso, é necessário colocar o procedimento de coleta de dados. Esse procedimento de coleta de dados é para os dois tipos de pesquisa, tanto para pesquisa quali quanto para pesquisa quanti. Precisa colocar qual foi o procedimento de coleta de dados. O outro item vem a análise de dados, que também tem que estar presente tanto na pesquisa quali como na pesquisa quanti. Tá? A diferença é que na pesquisa qualitativa, a análise de dados não vai usar nada estatístico, né? Vão ser métodos, outro tipo de método. E as considerações éticas, caso seja pesquisa envolvendo humanos, tá? Pesquisa... como que eu quero colocar aqui para vocês? Que não for revisão. Porque para as revisões não necessita passar no comitê de ética. Tá? Então, quem for revisão não precisa colocar consideração ética. Tá? Os demais precisam colocar as considerações éticas. Aí vem o quinto item, que são os resultados. Tá? Nos resultados, seguindo as normas da ABNT, deve-se aparecer sempre a seguinte ordem. Primeiro você descreve, depois vem o resultado. Mentira, não é resultado. Vem o título. Aí vem a figura do resultado, que pode ser o modo que vocês quiserem, e a fonte. Tá? Sempre nessa ordem aqui. Então, primeiro tem que aparecer a descrição, e aí aqui vem o número da figura, no final do parágrafo. Logo abaixo, vem o título, vem a figura e vem a fonte. Tá? Isso quando aparecer figuras ou tabelas. Quando for resultado qualitativo, pode aparecer aqui nos resultados subitens, tá? É possível aparecer subitens. Sem problema nenhum. Então, você pode colocar mais de um item aqui no resultado. E, por último, você vai fazer a discussão. Na discussão, você vai mostrar, então, o que os seus resultados apresentaram e vai discutir com outros autores. Tá? Vocês estão vendo que cada item começa numa página nova, tá? Isso também é uma norma. Cada item numa página. Por último, vem as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, a gente vai seguir essa norma da ABNT, que é a 6023, que eu vou deixar lá para vocês.
nessa norma aqui, eu vou mostrar lá para vocês, tem todos os tipos de referências possíveis. Todos os tipos de referências tem lá. É só procurar que lá tem como que você faz a referência, tá? Existe um programa chamado, se vocês quiserem utilizar, vou anotar aqui para vocês verem aí, chamado Mendeley. Deixa eu pegar aqui. Tem esse programa chamado Mendeley, e ele é um formatador de referências, tá? É um gerenciador de referências. Um gerenciador de referências. Você baixa esse programa e aí você coloca todos os artigos que você for utilizar lá nele, e aí ele baixa um item aqui para o Word, e aí aqui no Word você manda ele fazer a referência para você, ele faz. Tem um outro que é chamado Zotero, que também é um gerenciador de referência. Tá? Aí, assim, eu não vou estar apresentando esses gerenciadores para vocês, porque isso fica muito a cargo de cada um, se gosta ou não de mexer. Aqui no próprio Word, tem aqui nas referências para inserir citação, tá? E para fazer as bibliografias. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem as normas da BNT, mas deixa eu ver aqui se ela aceita. O que ela me aparece aqui? Aí, não há fontes bibliográficas nesse... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Deixa eu ver um negócio. Vou fazer um teste. Eu nunca mexi nesse negócio aqui, tá? Mas vamos fazer um teste. Ver se dá certo. Não sei como que mexe nesse aqui, o que ele precisa. Eu sei que aqui é possível também você adicionar as informações e o Word faz para você. Faz para você a referência e a citação. Deixa eu ver aqui. Vou testar. Só, deixa eu ver. Vou botar meu nome. Vou botar com... Ver se o Word sabe fazer. Teste. Vamos ver. Ó, ele fez aqui a citação que eu pedi. Agora vamos mandar ele colocar a bibliografia. Ah, ele fez, ó. Viu? Você pode colocar aqui no inserir citação, e aí você coloca aqui, adiciona uma referência, aí você tem que colocar os dados, e aí ele faz. Só que vejam aqui que esse formato que ele utilizou é o estilo APA. Se eu quiser outro estilo, aqui não tem ABNT, tá? Vamos ver aqui, se eu botar aqui estilo Chicago e pedir a bibliografia, como que ele faz? Ó, já saiu diferente, tá vendo? Antes estavam com 2021 de uma maneira, agora já está diferente. Tá? Então, aí vai depender. Tem esse gerenciador aqui e tem esses dois gerenciadores aqui, que é o Mendeley e o Zotero. Depois eu vou mexer mais nesse aqui do Word, que eu estou achando que ele é melhor de fazer do que esse Zotero e o Mendeley. Se vocês quiserem, vocês podem baixar ele na internet
E lá no próprio site que tem de baixar, ensina como utilizar eles. Tá? Para que serve um gerenciador de referência? Para você controlar o material que você utiliza no seu trabalho. Então, você vai colocando todos os artigos que você vai citar dentro de programas e depois ele faz mais ou menos isso aqui que eu fiz. Eu peço para colocar a citação, ele vem e coloca automático, e eu peço para fazer a referência, ele vem e coloca automático. Tá? Então, é um gerenciador de referências. Tá? Eu vou até deixar aqui anotado que tem do Word, se vocês quiserem procurar lá na internet o gerenciador de referência. É só ir em citações e bibliografia. Depois eu vou estar tentando botar direto os artigos nele, eu vou descobrir como é que faz, tá? Mas é um mecanismo que vocês podem utilizar, que pode ajudar vocês no trabalho de vocês, para ser mais rápido. Só que tem que ter atenção para sempre colocar corretamente. E depois vem os elementos pós-textuais. É o anexo, né, que deve vir colocado a palavra, o anexo identificado pela letra A ou com o número 1 em romanos, e do lado, o que é aquele anexo. A mesma coisa para o apêndice. Lembrando que o anexo é aquilo que você vai copiar dos outros e o apêndice é aquilo que você inventa. Certo? Então, basicamente, é isso aqui que vocês vão ter que fazer. Esse é o formato que vai ser o TCC de vocês. Não tem nada além disso, nada mais do que isso. Todos esses itens precisam estar lá no TCC de vocês. Tá? Então, já peguem atenção em relação a esses itens, né, que vão precisar ser colocados. Dúvidas? Não? Tá tudo tranquilo? Para quem quer fazer no formato de artigo? Ah, eu vou fazer no formato de artigo. Se eu vou fazer no formato de artigo, o que eu tenho que olhar na revista? Tá? Vou compartilhar aqui com vocês um site, uma revista. Vamos lá. Deixa eu ver. Eu quero publicar na revista Enfermagem da USP. Vou procurar aqui, então, a revista que eu quero publicar é a revista Top, lá da Enfermagem da USP. Beleza? Vou entrar lá no site da revista. Cadê? Vou passar aqui em português. Aí aqui, então, tá. Aqui tá pelo Cielo, a revista de enfermagem da USP. Onde que eu vou para fazer o formato do meu TCC? Eu vou aqui, ó, instruções aos autores. Clico aqui. Aqui na instruções aos autores, vai ter um item, aqui está o incentivo, a taxa que você vai pagar, tudo bonitinho, a tradução, os tipos de publicação, qual que é as estratégias que eles utilizam. Então, você vai fazer o quê? Você vai copiar todas essas instruções aqui e vai colocar lá no anexo do seu TCC. Porque aí eu vou saber por que você vai utilizar, por exemplo, na sua introdução, ou vamos ver aqui, o que eles... Ó, no método tem que ter esses subitens aqui. Então, eu vou saber onde é que está. Aí ele coloca aqui para mim, por exemplo, ó, na referência, o máximo é 30 referências. Não pode ter mais que 30 referências. E tem que ter pelo menos 80% dos periódicos
indexados em dados internacionais. Tá? Então, como é que eu vou saber que você só tem 30 por causa da revista? Então, você precisa colocar isso aqui lá no anexo. Aqui também, ó, a citação de referência no texto não é que nem no formato ABNT, que você coloca o sobrenome e o ano do autor. Aqui você vai utilizar os números. Então, a citação do seu artigo que vai para essa revista é por números. A citação de referência no final do texto é estilo Vancouver, não é estilo ABNT. Então, você precisa copiar tudo isso aqui e você vai colocar lá no anexo do teu TCC para que eu saiba quais que foram as normas que você está utilizando. Tá? Então, é necessário que quem vai utilizar no formato artigo copie as instruções aos autores para o anexo do seu TCC, para que a banca saiba por que seguiu as normas dessa revista. Tá? Estou dando só um exemplo. Toda revista tem essas normas. Tá? Todas as revistas têm essa norma. Então, não existe pegar e falar assim, eu quero publicar na revista tal e lá não tem norma. Tá? Isso não existe. Tá? Para a revista, tem que ter as normas. Então, quem for fazer em formato de artigo, precisa colocar essas normas. Tá? Porque senão aí já não tem como a banca nem corrigir seu trabalho, se estiver certo ou se estiver errado. Certo? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês é em relação às formatações. Então, tem aqui. Esse aqui. Aqui, a 6023, essa aqui, a 6023, ela é as informações sobre a referência. Eu vou compartilhar lá com vocês na sala. Aqui nessa norma, então, tem como que você faz as referências. Tá? Vou passar um pouquinho aqui, porque tem bastante coisa. Para mostrar para vocês como é que se lê isso aqui. Tá? Então, primeiro, ela explica o que é autor, o que é autor-entidade, o que é capítulo, o que é coleção, o que é DOI, o que é documento, o que é documento sonoro, o que é edição. Ela explica um por um o que é. Tá? O que é monografia, o que é página, pessoa física, tudo ela explica para você. Depois que ela explica cada item, ela vai ensinar para você quais são os elementos da referência. Então, nós temos elementos essenciais e os elementos complementares. Onde que vai aparecer esses elementos? E aí vem as regras, então, das referências. Aí, aqui, eu acho mais fácil sempre utilizar o número 7, que é os modelos de referências, tá? Vem aqui, então, o modelo, ó. Então, quando você utilizou uma monografia como um todo, como é que você vai colocar? Quais são os elementos essenciais e quais são os elementos complementares? Então, a gente sempre utiliza os elementos essenciais, tá? Então, como é que você vai colocar? Vai colocar o primeiro nome em maiúsculo, aí vai escrever o nome do autor, vai escrever o nome do título em negrito, vai colocar a edição, a editora, vírgula, o ano. Vejam que aqui, eu vou chamar a atenção de vocês, eu sei que vocês já passaram por isso no TCC, mas agora esse tipo de erro também é contado com pontuação, agora mais ainda porque vocês já estão no final. Tá? Então, tem que seguir, ó, aqui tem um ponto, aí tem espaço, aqui tem ponto e espaço, ponto e espaço, ponto, espaço, 2 pontos, espaço. Tá? Então, isso precisa ter esse cuidado com as referências.
tá? Aqui, quando ele fala monografia, quer dizer que pode ser livros, ou folhetos, ou ainda trabalhos acadêmicos. Então, é interessante vocês ler o que a BNT determina para fazer o negócio certinho. Aqui está o exemplo 2. É um título que tem título e subtítulo. Vejam que, nesse caso, é só o título que vem grifado de negrito. Aqui mostra o exemplo 3, quando tem 2 autores. Como é que eu faço? Tá? Ó, ponto e vírgula entre os autores. Aqui, quando é trabalho de tese, dissertação e trabalho de conclusão, tem que aparecer, ó, tese, doutorado em tal, na faculdade tal. Então, ele vai mostrar todos os tipos de referências e vários exemplos para vocês se guiarem. Monografia no meio eletrônico. Então, como é que eu faço a referência quando for em CD-ROM? Como é que eu faço quando for um e-book? Quando for material online, como é que eu tenho que colocar? Disponível em, acesso em. Então, precisa se ver qual é a referência que vocês for trabalhar e vir aqui procurar o que é essa sua referência, e aí você vai montar com o modelo que está aqui. Se for só uma parte que eu utilizei, só um capítulo, só um volume, como é que eu vou utilizar, como é que eu vou referenciar isso? Ó, aí eu coloco o primeiro capítulo que eu utilizei, aí eu utilizo o termo in, para dizer que eu retirei essa parte de dentro dessa outra. E assim nas outras coisas. Tá? Tem vários exemplos. Então, esse aqui vai ser o guia de vocês para fazer as referências, tá? Quem quiser utilizar o Mendeley, o Zotero, ou utilizar lá o item lá do Word, que tem, eu sei que no Word tem um jeito de você botar as normas da BNT. Fica a cargo de vocês, mas o que vocês vão ser cobrado são os exemplos que estão aqui. Tá? É o formato que está aqui. Então, ele explica, ó, cada item, correspondências, se você for utilizar, se você for utilizar um e-mail, se você for utilizar coleções publicadas periodicamente, que são os artigos, ou as revistas, se você for utilizar as que foram publicadas só na internet, e aí vai explica um por um, tá, gente? Aí, porque acontece muito de chegar lá na banca e tá tudo errado, aí o aluno pega, olha e fala assim, eu não sabia que tinha isso. Tá? Aqui tem todos os itens, inclusive se você tirar da internet. Estou tentando achar aqui, ó, artigo e matéria de jornal, artigo e matéria de jornal e e-mail eletrônico, como é que você coloca, então, quando é uma notícia, por exemplo, como é que você referencia. Se você tirou as informações de um evento, como é que você vai referenciar, se for de um ANAS, se for de uma ata, se for publicação governamental, tem aqui também, ó, tem parte de evento, tem parte de publicação, tem as patentes, se caso você for utilizar, tem patente meio eletrônico, aqui tem os documentos jurídicos, então como que eu vou referenciar quando é uma lei, quando é um decreto, quando for do COFEM, do COREM, como é que eu utilizo isso daqui? Então, aqui estão todos os exemplos, tá? Tem tudo aqui. Então, eu vou baixar esses dois. Isso aqui é um material que eu comprei há uns anos atrás, da BNT, então ela está completa. Na internet, vocês não vão encontrar esse completo, por conta que esse aqui tem que comprar. Tá? Mas eu vou disponibilizar para vocês, porque isso aqui nós compramos também em grupo lá no mestrado, quando estava fazendo no meu doutorado, aliás, tá? Então, aqui tem todos os itens. Então, tá em dúvida? Procura aqui como é que você vai referenciar. Não existe inventar da sua cabeça ou achar que é daquele modo. É do modo que está aqui.
Vai ser diferente disso somente quando vocês se fizerem com formato de artigo, aí vocês vão seguir o modelo que a revista manda. Tá? Diferente disso é as normas da ABNT. Não tem outra para seguir, vocês têm que... só tem esse formato para seguir, tá? Não tem outro formato. Certo? Dúvidas? Certo, professora. Eu não. Eu enviei o meu TCC ontem, aí agora assistindo a aula eu vi que eu tenho que alterar algumas coisas. Beleza. Sem problema, tá? Então, eu vou colocar esse material lá para vocês também, para terem isso de referência, tá? Mas a ideia hoje era passar todos esses itens com vocês, porque eu sei que tem pessoas que já estão um pouco mais adiantadas, né? Que já estão aí já no processo final do seu trabalho. Então, era necessário que vocês conhecessem já todos esses itens para ir montando e para depois não chegar lá no final e dizer assim, a professora agora está pedindo referencial teórico, que não pediu antes. Porque acontece esse tipo de conversa, né? Depois, quando está lá no final, fala assim, mas agora que você pediu isso, tá? Então, o que eu vou pedir é o que está no manual, esses itens que estão aí, precisam ter no TCC de vocês. Tanto para mim como para a banca, porque é desse formato que vocês vão entregar para a biblioteca da universidade depois da defesa de vocês. Ok? Então, garotas, qualquer coisa me mandem e-mail, me mandem mensagem, que eu respondo, tiro as dúvidas aí de vocês, certo? Semana que vem estaremos aqui novamente para tirar as dúvidas. E aí, na semana que vem, a programação é que a gente trabalhe as normas da BNT e do Vancouver, só que eu acho que eu vou estar adiantando e nós vamos estar trabalhando mais a questão dos métodos aí em relação às revisões, que é o que a maioria está apresentando também dificuldade em relação a essas revisões. Tá bom? Qualquer coisa, mandem e-mail, mandem mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa que vocês quiserem. Professora, Fala. eu vi o vídeo dos resultados que tinha medidas de tendência central e etc. E o que tinha de frequência só teve uma partezinha. Tem um vídeo já pronto só de frequência? Tem. Eu vou colocar, Aline. Foi bom vocês terem lembrado. Eu tenho da minha aula lá de bioestatística, e aí eu vou puxar para cá para vocês, que é a mesma coisa. Tá bom, obrigada. Tá? Eu vou colocar. Eu já coloco agora antes que eu esqueça, tá bom? Já coloco. Meninas, então é isso. Tá? Ficamos aqui. Todos já sabem todos os itens, então não tem problema de esquecer. Aviso o pessoal que foi colocado já nessa aula qual é os itens que vão ser cobrados, que depois não adianta muito chororô, não, certo? Boa semana aí para vocês, até semana que vem, tá? Obrigada, professora. Boa Obrigada. semana. Até semana que vem. Obrigada, professora. Tchau. Tchau, tchau.